E vamos falar de eleições 2022. O pleito é só em outubro, mas os pré-candidatos se movimentam. Aliás, esse termo, até confirmar com o nosso convidado, esse termo pré-candidato é um termo até que foi criado para tentar burlar ali a legislação eleitoral, porque se não houvesse esse pré, só de fato no período ali determinado pela Justiça Eleitoral. Bom, mas os pré-candidatos estão em movimentação, estão viajando pelo interior, estão conversando, estão montando chapas, e este ano, como não é diferente dos pleitos anteriores, novas regras entraram em vigor, e isso confunde não só os candidatos, mas confunde também os eleitores. É propaganda eleitoral nos meios de comunicação, mudanças sobre o fundo eleitoral, prestação de contas, atos gerais do processo eleitoral e cadastro de eleitores. Nós estamos, então, recebendo o advogado, o doutor Wildson Oliveira, que nós é que estamos tentando, ele vai esclarecer essas dúvidas para você que nos acompanha em todo o Piauí. Doutor Wildson, muito obrigado pela sua presença. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, eu que agradeço ao convite. Todos imaginam que para o advogado eleitoral é um desafio de 2 em 2 anos. É uma complicação, porque fica difícil. Não é? Porque não se pode falar em atualização, é mudança mesmo, quer dizer, uma mudança de legislação, o que vale para o pleito municipal já não vale para o pleito estadual, e aí fica essa confusão. Mas, em síntese, o que é que efetivamente se tem de novo para esta eleição? Bem, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e hoje é um dia importante, né? Hoje aconteceram as exonerações dos gestores, tanto secretário estadual quanto o governador. Quem quer ser candidato? Para poder ser candidato. Então, qual a intenção dessas exonerações? Essas saídas de governo, essas renúncias em alguns casos, né? Como o caso do governador Wellington Dias renunciou, para poder equilibrar o pleito. Quando você sai do governo, você sai da gestão, você deixa de ser secretário, você passa a ter as mesmas características daquele seu adversário, que são concorrentes à mesma vaga que você está disputando, seja deputado federal, deputado estadual, senador ou até mesmo governador. Hoje a gente tem eleição de presidente a deputado estadual. Então, são mudanças que são importantes para o período eleitoral. E essas mudanças, elas levam o quê? Voltar para a parte principal, o equilíbrio entre as eleições. Quando você traz a propaganda, hoje foi criado realmente um discurso. É pré-campanha e pré-candidato. Pré-campanha quer dizer o quê? É o início da campanha. Nós temos 6 meses para o período eleitoral, 6 meses. Então, vão haver as convenções e tudo. Mas há alguns atos políticos de ex-gestores e candidatos que expõem o nome, o que é que ele pode e o que não pode. Esse é o principal questionamento que se faz. O que pode? É expor as plataformas, é contar um pouco da história, é dizer o que é que está pensando. Mas isso tudo tem que ser filiado a um partido. Então, as mudanças partidárias também terminam agora, dia 31. Então, a internet ela vai ser o maior palanque eleitoral. O maior palanque eleitoral ainda vai ser a internet. Porque o horário eleitoral ele está servindo muito pouco, pelas plataformas, por tudo. O principal acesso é os aplicativos de mídias, né, que tem. Então, esses aplicativos eles têm um limite, e esse limite vai ser colocado pelo eleitoral. Antigamente não podia impulsionar, hoje você pode. O que é o impulsionamento? É aquele patrocínio. Quando você patrocina, você chega a muitos outros lugares, só que você tem um limite, você pode patrocinar tudo. Aquele candidato com mais condições pode patrocinar muito? A gente tem que equilibrar. Então, o equilíbrio é o candidato menos favorecido financeiramente pode patrocinar o mesmo tanto que aquele mais favorecido, ou seja, você cria uma regra e um equilíbrio, buscando sempre o quê? Que esse processo seja isonômico. Então, a lei eleitoral ela vem. E o TRE, a própria Polícia Federal, que é o órgão fiscalizador das eleições, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, ele é muito pragmático sobre o que pode e o que não pode. O que não puder é multa. Você pode divulgar uma pesquisa sem registro? Não. Mas a pesquisa que está sendo divulgada foi feita por um órgão? Foi. Foi feita por uma empresa? Foi. Mas ele pode ser divulgado? Não. Você pode divulgar desde que você registre. E quem divulgou sem registro, o que acontece? É multa. Então, a lei eleitoral ela protege essa rigidez do processo. Os próprios veículos de comunicação também têm uma responsabilidade no aspecto de, também, ao falar do pleito eleitoral, ao falar dos candidatos, manter uma certa isonomia. Perfeito. Obviamente que, num determinado dia, você pode falar um pouco mais de um candidato, no outro dia do outro, mas, de um modo geral, tem que manter a isonomia. O senhor falou de pesquisas, e eu já acompanho há algum tempo essa questão das divulgações. Um ponto importante não só divulgar, você pode até escolher, dentro do questionário, se a pesquisa estiver registrada para divulgação,
os itens que você vai divulgar. Agora, algo que não pode ser esquecido pelo veículo é a ficha técnica da pesquisa. Perfeito. Não é, doutor? Quer dizer, o telespectador, o internauta, o ouvinte, o leitor, ele tem que ter acesso às informações. Né? Quantos municípios, qual a metodologia, margem de erro, tudo isso tem que ter divulgado Tudo também. Isso. Você falou uma coisa no início muito importante. As TVs têm um grande papel nessa eleição. É um divisor de águas, as televisões. Por quê? Porque você tem o tempo da propaganda, mas as TVs também elas são obrigadas a manter essa isonomia. Se você vai convidar um candidato, tem que convidar o adversário, independente do partido, independente do fundo eleitoral, independente do tamanho e da quantidade de candidatos. Você tem que sempre tentar manter o máximo possível dessa isonomia, sob pena de responder por isso. E as pesquisas, a gente tem hoje muitas pesquisas no mercado, muitas empresas pesquisando. Mas o TRE fiscaliza muito. Então, o que você tem que manter? Essa rigidez da pesquisa, a quantidade de eleitores, os municípios visitados. Você deve registrar. Por que o registro? Porque qualquer pessoa pode ter acesso. Opa, tem uma pesquisa no site, vou olhar, vou ter acesso. Peticiona, o juiz autoriza e você olha a pesquisa. Aí você tem. Então, você pode divulgar ela parcialmente? Pode. Desde que você informe qual é o número de registro. Para aquele eleitor que ficou com dúvida, ou partido, ou outro candidato, dizer, poxa, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu vou lá, deixa pego as informações. E opa, mudar. Pode alterar as informações? Não. O número está lá. E se o número for ruim, eu posso deixar de divulgar? Pode. Mas outra pessoa pode divulgar. Outro meio de comunicação pode. Não só o contratante. Só fala do registro, mas existe aquela pesquisa. Qualquer instituto pode fazer pesquisa. Pode fazer pesquisa. É o que se chama a pesquisa para consumo interno, né? Que se chama normalmente consumo interno. Que não é registrada. Que não é registrada. Ela é feita e o candidato ou o partido vão discutir os pontos que devem ser melhorados. Aí pode ser quantitativa, qualitativa. Perfeito. Agora, se for para divulgar, tem que constar no registro que é para divulgação. Pode até nem ser divulgada, se o partido quiser o candidato, mas tem que ter o registro. Perfeito. A divulgação ela é a publicização da pesquisa, mas antes de você publicizar, você precisa ter um caráter metodológico nessa pesquisa. Esse caráter metodológico é auferido pelos estatísticos, inclusive do TRE. O TRE olha, opa, essa pesquisa pode ser liberada. Então, assim, as impugnações acontecem assim. Quando você faz pergunta muito subjetiva ou quando você omite alguma pergunta, você tem que obedecer, inclusive, a ordem alfabética para poder divulgar. Olha que fato interessante. Você tem 3 candidatos, candidato A, B e C. Você não pode começar perguntando pelo C. Tem que começar perguntando, você vota em quem? No A, no B ou no C? Isso é o estimulado. Isso é o que a legislação coloca. Para quê? Mais uma vez, manter a rigidez. É um período muito conturbado, muito conturbado. A gente tem muitos candidatos, muitas pesquisas, muitos pleitos, muitos pedidos, muitas impugnações. Mas a Justiça Eleitoral ela tenta equalizar de uma forma que mantenha o equilíbrio. E esse equilíbrio é importante. Doutor, o senhor falou que as televisões são importantes. E aí você tem televisão e rádio como concessão pública. Isso. Então, os 2 veículos são obrigados a seguir tudo que está na legislação. Jornal e portais, sites que não são concessão pública, também deve seguir a mesma legislação? Uma pergunta muito importante essa. A Justiça Eleitoral ela tem coibido os excessos em portais. Por exemplo, aqueles Instagrams ou alguns portais que são exclusivamente para bater em determinados gestores ou gestões. Ela responde, porque é propaganda negativa. A propaganda negativa também. E não responde só civilmente, pode responder criminalmente junto à Justiça Eleitoral. Então, isso é a história da fake news. Então, não é porque não tem a concessão do poder público que deixa de ser fiscalizado. É fiscalizado do mesmo jeito. Mas essa fiscalização, ela é autônoma? É a Justiça Eleitoral autônoma? Não, ela tem que ser instigada. Você tem que pegar aquele perfil, aquele site e dizer, olha, esse site está aquela postagem alterando a verdade. Aí você faz dois movimentos muito importantes para o jurídico. Primeiro, denuncia junto aos órgãos de fiscalização. No caso, a Polícia Federal, a própria Ministério Público Federal, que tem um papel essencial nessa eleição. E o 2, você protocola junto à Justiça Eleitoral pedindo com propaganda extemporânea, propaganda equivocada, propaganda mentirosa. Aí tem multa. A postagem é excluída e ainda é multada. Ainda pode cair o perfil, cair o portal. Tudo isso é essencial para o processo. Isso aí vai depender do suposto crime cometido, do julgamento, da análise, enfim. Hoje, essa eleição vai ser as eleições do combate à fake news. Os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram vão e devem ser fiscalizados. Estou só aproveitando aqui, o senhor falou WhatsApp, Telegram. O que se tem hoje de grupo de WhatsApp e grupo de Telegram é assim, algo fora do normal. Perfeito. E aí você tem já, inclusive, grupos com o nome dos candidatos, né, com nomes. Esses grupos, só para a gente entrar na questão mais geral, esses grupos com nomes dos candidatos podem permanecer? É perigoso, é perigoso.
Mas existe o correto seria grupos de pré-candidatos, onde você expõe o que nesse grupo? As suas propostas, você pode postar a sua visita. Não, mas aí no caso eu estou falando de outras pessoas que criaram, né? Tipo grupo bolsonarista, grupo lulista, grupo Sérgio Moro, quer dizer... É uma liberdade de expressão, mas ela cai no limite de que se você tiver informações inverídicas postadas ali, lá, o administrador pode ser inclusive culpado. Olha que interessante que a Justiça Eleitoral... O administrador, por exemplo, tem nada a ver com aquela postagem. Mas responde. Mas responde também. Responde. Tem decisões que respondem. E isso fica mais rigoroso no período eleitoral. Deve ficar ainda mais rigoroso no processo eleitoral, porque uma informação mentirosa demonstrada várias vezes, ela pode virar uma verdade. E aquilo para desmentir é gigantesco. Isso aí vem desde o nazismo, não é de hoje. Uma mentira falada várias vezes vira uma verdade absoluta, né? Então, Hildson, agora vamos falar das redes sociais. Inclusive, eu escrevi sobre o assunto, dizendo o seguinte, e o senhor acabou de confirmar, quer dizer, vai ser a eleição das redes sociais. As redes sociais terão maior influência do que em eleições anteriores. A gente já teve uma influência muito grande na eleição passada e agora mais ainda. Eu pergunto ao senhor, o Tribunal Superior Eleitoral tem feito um esforço gigantesco para conseguir das empresas que mantêm essas redes sociais acordos para fiscalização, punição e, como o senhor disse, no caso de crimes mais graves, até exclusão de perfis, exclusão de postagens, enfim. O último que resistiu foi o Telegram, mas assinou o acordo. Bom, baseado no que o senhor tem de conhecimento desses acordos, dessa disposição do tribunal, porque o tribunal está disposto mesmo a coibir. Vem chumbo grosso, né? Não vai ser fácil, não. Vem. O portal... Disparo em massa, esse tipo de coisa. O portal que se esconder atrás de pessoas, de e-mails, eles vão ser informados qual é o IP, quem é o e-mail, quem é o administrador. Vai ser informado junto à Justiça Eleitoral. Isso gera problemas cíveis, eleitorais e criminais. Então, esse disparo em massa a gente também consegue, a Justiça Eleitoral consegue identificar o IP do disparo em massa, para poder ser punido em caso de alguém se sentir atacado. Uma coisa é o disparo em massa de uma informação importante. Outra coisa é o disparo em massa de uma informação mentirosa que vai induzir o eleitor. Olha aqui. Então, essa forma de induzir o eleitor é o mais perigoso da eleição, porque volta aquela história. É isonômico? É equilibrado? Não é. E aí perde o objetivo da Justiça Eleitoral começa a ser deturpado, que é manter o equilíbrio entre os eleitores. Agora, para esclarecer o nosso telespectador, doutor, em relação à checagem dessas postagens, desse conteúdo, para que, de fato, por exemplo, agora, inclusive me parece que tem uma espécie de carimbo, né, agora já nesse período, quando você posta alguma coisa, algum veículo, algum portal, site, ou alguém posta alguma coisa relacionada à eleição, algum assunto relacionado à eleição, ali já vem um carimbozinho falando que é relacionado à eleição, uma espécie de alerta para quem for ler. Mas na época da eleição, um perfil ou um site ou um portal publica uma matéria dizendo que aquilo aconteceu assim, aconteceu assado, mas na verdade no fundo é fake news. Mas qual é a característica da fake news? A característica da fake news, ela funciona cada vez mais quando mais ela se parece com um fato verdadeiro. Sim. Não é? Quer dizer, ninguém... Eu acredito ainda, né? Que a maioria da população ainda acredita, tem certeza que a Terra é redonda. Eu acredito que a maioria ainda acha. Se você colocar que a Terra é quadrada, quer dizer, ali está de cara que é uma mentira. O mais importante dessas informações duvidosas, primeiro é pesquisar, e o segundo é denunciar. Tem aquela parte, aquele linkzinho no Instagram que tem denunciar o post. Quando você começa a denunciar ali, você cria, é spam, é violência, é informação mentirosa, você printa aquilo ali e você acende o alerta da rede social. Isso. E esse tipo de informação, acho que é dever, não é uma obrigação, mas é um dever de todos os eleitores, aqueles que querem um processo equilibrado, não espalhar fake news e o principal, denunciar essa fake news. Hoje pela manhã, por incrível que pareça, a gente está falando aqui sobre... Hoje pela manhã eu fiz algumas postagens jornalísticas sobre eleição e meia hora depois eu recebi uma mensagem do Facebook pedindo para confirmar a identidade. Eu tive que mandar cópia do meu RG, cópia do meu CPF, CEP e mandei também CEP e foto.
Aí eles mandaram depois uma mensagem dizendo que tudo foi confirmado, menos a identidade que não estava visível. Aí eu tive que pegar uma luz, jogar em cima, fazer... Aí depois ver se não, tudo ok e tal. Quer dizer, já é um trabalho... Essa é exatamente o termo de cooperação entre os órgãos de controle e o Facebook. Por isso que o Instagram caiu. O Instagram não, o Telegram chegou a cair 24 horas. Porque aí nesse caso, ele confirmou, doutor... Confirma. Porque se alguém questionar, entrar com algo contra você, qualquer denúncia específica, o Facebook vai dizer, ó, quem fez foi o Douglas, por isso, está aqui todas as informações. E até também para resguardar, se alguém usar meu nome, vai dizer, não, peraí, não saiu daqui do perfil, não, saiu de um outro perfil. E é o principal, a forma do Telegram, do Instagram e do Facebook se protegerem, porque eles também são disseminadores de informações falsas se deixar a postagem lá. Olha que coisa. Então, é como se ele fosse um veículo de informação falsa. Então, ele se protege. O jurídico deles é muito acessível nesse sentido. Você manda um e-mail, eles lhe fornecem. Então, eu queria agradecer demais a sua presença, mas ao mesmo tempo deixar aqui o convite para o senhor voltar outras vezes. Para a gente ir dissecando mais, discutindo mais toda essa legislação, porque é bom. Aí eu não digo nem tanto para os candidatos, eles têm assessoria jurídica, mas para o eleitor ficar sabendo, porque quanto mais o eleitor participa, no sentido de não só votar corretamente, comparecer às urnas, mas ficar de olho no pleito e identificar, ter conhecimento para identificar uma situação irregular, é muito importante, ajuda demais. É essencial. E eu fico à disposição. Fico muito agradecido pelo convite. Nós é que agradecemos a presença. Muito obrigado.